Quero agradecer pelo convite do pastor Sandro por estar aqui e pelo privilégio de poder estar aí na sua casa. Nós estamos todos confinados. Eu saio da minha casa uma vez por semana para comprar comida, não tem jeito, a gente tem que comprar comida, usando a máscara sempre. Hoje saí rápido de casa e geralmente a máscara já está dentro do carro e eu vim sem ela. Mas estamos todos usando, é um fator de proteção muito importante. E o título da mensagem de hoje é A Palavra em Tempos de Vírus. Nós estamos vivendo em tempos muito especiais e talvez você tenha mais tempo para ler a sua Bíblia. E a minha mensagem de hoje é especialmente para pessoas como eu, que não têm desejo natural por ler a Bíblia. Eu quero convidar você para a gente orar antes de começar o estudo da Palavra de Deus. Senhor Deus, que privilégio que nós temos de, apesar de não estarmos na sua casa, estarmos na nossa casa, de fazermos da nossa casa a sua casa agora, a casa de Deus, e de, com reverência, participarmos desse momento de adoração como se estivéssemos na igreja. Nós já entregamos as nossas ofertas, usamos o nosso aplicativo, nós adoramos ao Senhor também cantando, orando, e agora queremos reunir os nossos filhos ao redor de nós, e como se estivéssemos na igreja, para estudar a Bíblia. Vamos tomar esse livro, que é o teu livro sagrado, nas nossas mãos e folhear as suas páginas. Muitos já deram a vida, derramaram sangue por causa desse livro, mas a sua vida está guardada no feixe daqueles que servem ao Senhor e junto daqueles que serão ressuscitados para ver Jesus voltando. Senhor Deus, agora, ao abrirmos a Bíblia, nós convidamos a presença do Espírito Santo e dos teus santos anjos na nossa casa, do teu Espírito na nossa mente, iluminando a mente para entendermos o que vamos estudar. Em nome de Jesus, amém. Primeiro eu quero falar um pouquinho a você da origem da Bíblia. Eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia, e talvez você não tenha tempo de sublinhar agora os versos. Nós vamos ler vários versos. Não é tanto um sermão hoje que você vai ouvir, mas é um estudo bíblico. Então eu quero convidar você, se você não tem tempo de sublinhar, você pode anotar os versos, e hoje à tarde eu quero convidar você a sublinhar esses versos na sua Bíblia. É muito importante. Eu gosto de ter Bíblias virtuais, eu tenho várias Bíblias virtuais. Essa semana alguém me indicou mais uns outros mecanismos de estudo da Bíblia virtuais, mas eu gosto de ter a minha Bíblia física, porque eu esses dias ganhei uma Bíblia em PDF muito boa, mas eu ainda não tenho um tablet que ainda vai chegar lá, ainda vou ter, um tablet em que eu possa fazer anotações no meu PDF, do mesmo jeito que eu ainda posso fazer anotações na minha Bíblia de papel. Então, enquanto você também, como eu, não tem esse privilégio de ter um tablet em que dá para fazer as anotações do PDF, talvez uma Bíblia de papel seja a melhor solução para você, porque você pode escrever. Se você pudesse olhar minha Bíblia aqui agora, você vai ver que minha Bíblia está toda riscada de lápis. Eu uso lapiseiras bem fininhas, porque eu quero ir anotando, eu quero fazendo relações entre versos e versos, como que eles se relacionam. Eu quero anotando as percepções que Deus vai me dando, as conclusões, aquilo que Deus me ilumina, e está tudo escrito aqui na minha Bíblia. Eu estou, por exemplo, aberto aqui, não vou ler aqui, mas por acaso a minha Bíblia está aberta em Mateus, capítulo 6, 7, quase não tem espaço branco, está tudo escrito com o meu lápis. Agora, qual é a origem da Bíblia? Vamos para a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Pedro diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui eu queria introduzir para você 3 conceitos muito interessantes. O primeiro conceito é o conceito de revelação, o segundo é o conceito de inspiração e o terceiro é o conceito de iluminação.
Revelação é o ato de Deus comunicar verdades que nós não saberíamos de outra maneira. Então, por exemplo, como Deus comunicou a Noé a verdade da criação. Claro que essa verdade foi transmitida de geração em geração, a memória deles era muito melhor do que a nossa, mas existem coisas que foram escritas na palavra de Deus, inclusive coisas sobre o futuro que Deus revela para João, que Deus revela para Daniel, que Deus revelava para Ezequiel, que Deus revelou para Jeremias, para Isaías, que o homem Jeremias, o homem Isaías, o profeta não poderia saber, a não ser que Deus se manifestasse a ele de maneira especial. E Deus pode se manifestar de várias maneiras, entre elas, sonhos, visões e face a face. A gente está falando de profetas, a gente não está falando de pessoas comuns como eu e você. Eu sou um pastor, sou um pregador, adoraria ser um profeta, mas não sou. Não sou profeta. Então, revelação é um atributo de profetas. Quando um profeta recebe uma mensagem de Deus especial, esta mensagem essa mensagem é revelada, e esta mensagem não é do profeta. E aqui em Pedro está dizendo que ela não foi dada por vontade humana. Um profeta nunca senta e fala assim: acho que hoje eu vou escrever sobre a volta de Jesus. Aí ele decide lá, ele começa a escrever, ele começa a pensar, um cara inteligente, tem nada a ver com a inteligência, não tem nada a ver com a vontade dele. E se o profeta começar a dar pitaco, então ele não é mais profeta, porque um dos sinais de que um profeta é verdadeiro é que esse profeta só fala o que Deus lhe manda falar. Ainda que não seja confortável o profeta, e ainda que ele morra por causa disso, e muitos deles morreram por causa disso. Então isso é revelação. Agora, quando o profeta, Deus manda para ele a revelação. Agora, quando ele ou fala ou escreve, isso é inspiração. É a ação do Espírito Santo enquanto ele comunica a mensagem que Deus lhe deu. Então a gente popularmente fala que um pastor, um pregador pode estar inspirado. Ele falou hoje inspirado. A gente entende, a gente aceita isso assim numa linguagem coloquial popular, mas tecnicamente, teologicamente falando, isso não está correto, porque um pastor nunca é inspirado por Deus, a não ser que ele seja um profeta. E pelo que eu sei, pastor Sandro não é profeta, eu também não sou profeta, nem pastor Bulhão é profeta, nem pastor Mark Finney é profeta. Então, nós podemos orar e pedir a ação de Deus na nossa vida. Então nós podemos ser iluminados pelo Espírito Santo enquanto falamos. E quando falamos de acordo com a palavra de Deus, então somos iluminados pelo Espírito Santo, mas não somos inspirados. Inspiração e revelação é atributo exclusivo de profetas. Quando um profeta verdadeiro, porque existem profetas falsos, e a Bíblia fala disso, Jesus falou isso, quando um profeta verdadeiro fala inspirado por Deus, quando eu rejeito a palavra inspirada de Deus, eu não estou rejeitando o profeta, eu estou rejeitando o próprio Deus. Isso é muito sério. Quando eu rejeito a voz profética, eu estou rejeitando não o profeta, que é apenas o meio, o conduto da mensagem, mas eu estou rejeitando o próprio Deus, que é a origem da mensagem. Uma pergunta que a gente faz é: quanto da palavra de Deus é inspirada? Eu sei que tem gente que gosta de ler mais o Novo Testamento, tem gente que gosta de ler mais o livro de Salmos. Eu, por exemplo, gosto demais do livro de Gênesis. Mas quanto da palavra é inspirado por Deus? Então, eu quero citar 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Lembra isso aí? Timóteo diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Ou seja, toda escritura. E quando Paulo escreveu isso para Timóteo, ainda não existia o Novo Testamento. Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento. Então eu sei que tem gente que num pensamento evangélico recomenda aos iniciantes, aqueles que estão começando a estudar a Bíblia, começarem pelo Novo Testamento. E é uma coisa meio estranha, porque por que começar a ler um livro pelo meio, se o livro tem começo? E nós sabemos que o Novo Testamento está todo ele baseado no Antigo Testamento. Para você entender o Novo Testamento, você precisa ter informação prévia, e essa informação anterior está
antes no Antigo Testamento. Então, se você vai começar a ler a Bíblia, minha recomendação para você é que você comece pelo começo. A gente não começa uma viagem pelo fim. A gente sempre começa uma viagem pelo começo. O fim é o destino. Então, você começa do Gênesis e vai lendo. E você vai ter partes que você não gosta. Eu também tenho partes que eu não gosto. Gosto mesmo, por exemplo, eu não gosto muito, não conta para ninguém, mas eu não gosto muito de ler livro de Levíticos, por exemplo. Só aqueles sistemas sacrificiais e tal. E eu descobri uma coisa, que geralmente as partes que eu menos gosto são as partes que eu mais preciso. Então, como toda escritura inspirada, não fica num livro só da Bíblia, não fica só num capítulo. Tem gente que abre a Bíblia só no Salmo 91, deixa lá na sala. Não, isso não vai proteger você. Nós vamos ver para frente o que vai proteger você. Leia a Bíblia toda, porque toda ela é a palavra de Deus. E toda ela é inspirada. Não tem nenhuma parte da palavra de Deus que é inspirada. Agora, como ela deve ser obedecida? Agora vamos para o Salmo 119, que vai ser o principal texto, o texto base da nossa mensagem de hoje, é o Salmo 119, mas a gente ainda vai dar umas escapadas do Salmo 119, mas basicamente nós vamos ficar no Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia. Verso 4, como ela deve ser obedecida, essa palavra? Verso 4 diz assim: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos. Você está lendo aí? O que você está lendo aí na sua Bíblia? Para que os cumpramos à risca. Olha, algumas pessoas podem dizer assim: pastor, mas isso aí não é meio fanatismo, não? E eu queria que você parasse para pensar um pouquinho no que é fanatismo e o que é zelo, né? E o que é legalismo? Tem gente que não. Eu já ouvi gente definir legalismo como sendo a tentativa de guardar a lei em todos os seus mínimos detalhes. Então eu pergunto para você, se legalismo é tentar guardar a lei de Deus nos seus mínimos detalhes, quais são os detalhes da lei de Deus que eu não devo guardar para não ser legalista? Porque ser legalista é uma coisa negativa? Não, essa não é a definição de legalismo. Aqui o Salmo 119, verso 4 diz que eu devo obedecer, eu devo cumprir os mandamentos de Deus à risca, todos os detalhes. Legalismo é você fazer do mandamento de Deus uma tábua de salvação, é você querer ser salvo pela guarda dos mandamentos de Deus. E essa não é a função dos mandamentos, e hoje nossa conversa não é sobre mandamentos, então só fica com essa informação, deve ser cumprido à risca. O que é fanatismo? Fanatismo é quando eu quero impor minha compreensão da vontade de Deus na vida dos outros. Eu ser zeloso, e aqui tem a diferença entre zelo e fanatismo. Zelo é fazer a vontade de Deus como ela é, cumprir à risca a vontade de Deus. E lá no livro do Apocalipse diz: ser zeloso e arrepende-te. Agora, fanatismo é eu querer impor à força a vontade de Deus como eu a percebo na vida dos outros. Como estudar a palavra de Deus? Isaías 66, verso 2 a 4. Depois a gente volta aqui para o Salmo 119. Isaías 66, versos 2 a 4. Você está acompanhando a Bíblia? Você está escrevendo? Isaías 66, verso 2 diz assim: porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram existir do Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Eu, quando li isso aqui esses dias, essa semana, eu fiquei muito impressionado. Tenho eu tremido pela palavra de Deus? Ou tenho eu me afastado da palavra de Deus? Tem pessoas que não gostam de ler os escritos de Ellen White, e a razão pela qual elas não gostam de ler os escritos de Ellen White é porque elas se sentem acusadas pelos escritos, e elas não gostam de serem acusadas, elas não gostam de tremer ante a palavra do Senhor. Esta é uma das funções da palavra de Deus. A palavra de Deus é para me repreender, mas me repreender para me salvar. Pecado confessado é pecado perdoado. Agora, quando eu não sei que eu estou pecando, como que eu posso confessar os pecados?
Então eu preciso ter prazer em ser repreendido, né? Meu pai sempre citava um verso de Provérbios, que eu não lembro onde está agora, que diz assim: aquele que dá ouvidos à repreensão eficaz, entre os sábios terá a sua morada. Se eu dou ouvidos à repreensão eficaz, eu vou ter morada entre os sábios, eu vou crescer em sabedoria. Lembra-se que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui Isaías, o Senhor diz: é esse para quem eu vou olhar. Eu estou precisando que Deus olhe para mim nesse tempo terrível que eu estou vivendo, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de lutas terríveis. Nós estamos apenas entrando num período diferente da história do mundo. Eu estava comentando com um amigo meu essa semana, esse é o segundo chacoalhão, balanço que o mundo sofre depois da queda das Torres Gêmeas. Tivemos a queda das Torres Gêmeas e agora estamos tendo um chacoalhão, um balanço um pouco mais forte. E Jesus disse que essas coisas seriam como as dores de parto, que elas vão aumentando em frequência até que o nascimento da criança aconteça. Então nós podemos esperar que esses abalos do mundo inteiro, eles vão aumentar em frequência e intensidade. Mas nessa época, Jesus diz assim: o homem para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito, e que treme da minha palavra. E depois eu quero ler o finalzinho do verso 3, que diz assim: algumas pessoas que não temem a palavra de Deus, que não tremem a palavra de Deus, que não respeitam a palavra de Deus, são como estes, que são descritos ali no final do verso 3, escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem. Por quê? Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Eu quero ler, eu quero conhecer essas coisas. Eu quero conhecer o pior aspecto da minha vida. Eu quero conhecer o pior aspecto do meu caso. Eu não quero ler coisas só que me mostram no meu melhor aspecto. Eu quero ler coisas que me mostrem no meu pior aspecto. Porque então eu posso ir ao médico, eu posso tomar um remédio, eu posso confessar meus pecados, eu posso receber uma nova natureza, eu posso receber um novo coração. E que época melhor do que essa, em que nós estamos confinados em casa, né? Estamos mais parados em casa do que essa? Que época melhor para ler a palavra de Deus e tomar mais tempo para estudar a palavra de Deus? Agora nós vamos estudar alguns propósitos da palavra de Deus. O primeiro deles nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, é um propósito maravilhoso. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 23. Eu gosto disso aqui. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que Pedro está dizendo aqui é que nós somos regenerados pela palavra de Deus. Eu fui gerado pelo meu pai e pela minha mãe e saí desse jeito. E não tem jeito. Não tem o que eu faça para me mudar. A Bíblia diz que assim como o leopardo não pode mudar a cor as manchas da sua pele, e o etíope não pode mudar a cor da sua pele, assim você e eu não podemos fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Eu posso exercer todo o meu domínio próprio, mas eu não vou conseguir transformar a minha natureza, os meus gostos, as minhas inclinações mais íntimas, os meus desejos mais secretos, que vão acabar originando ações. Mas quando eu começo a ler regularmente a palavra de Deus, começo a desenvolver rotinas de contato com a Bíblia, então o Espírito Santo, enquanto eu estou lendo a Bíblia, o Espírito Santo começa a regenerar a minha natureza e o meu caráter, e eu começo a ser transformado em uma outra pessoa. Eu sou regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. E no início da minha caminhada cristã, eu estava quase desanimando, porque apesar de eu estar lendo a minha Bíblia regularmente, eu não tinha desejo de obedecer à Bíblia. O meu coração era muito perverso, o meu coração estava muito longe de Deus. E eu estava para desistir, quando um pastor, numa semana de oração, disse: não olhe para os seus pecados, não concentre-se nos seus pecados,
Concentre-se em Jesus, concentre-se na palavra de Deus, ligue-se em Jesus, e você se liga com Jesus quando você lê a sua palavra. Assim você pode estar ligado com Ele como a videira, como o ramo está ligado na videira. Ele citou João 15, né? Você está ligado, se você está ligado, você vai produzir fruto. Então, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Ela vai transformar os seus processos mentais. Esse livro aqui, dentro da sua cabeça, vai alterar a maneira como você pensa. Você vai pensar diferente, porque os seus processos de raciocínio, seus processos mentais, cerebrais, vão ser transformados. Você vai ser regenerado. Você vai ser uma outra pessoa sem perder a sua identidade. As pessoas vão olhar para você e vão ver que é você, sua voz, seu jeito, mas é diferente, é outra pessoa. Graças a Deus, eu não aguentava mais o jeito que eu era. Quando você chega a um ponto que nem você mais aguenta você, quem é que aguenta? Me fala. Não dá para aguentar. Mas nós podemos ser regenerados pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que mais que ela faz com a gente? Vamos voltar para o Salmo 119. Coisa mais bonita. O que mais que a palavra de Deus faz comigo? Verso 9. Salmo 119, verso 9. É um dos principais versos. Esse salmo grandão do Salmo 119 tem alguns versos que são chave, que são muito importantes. O primeiro dele é esse 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Nós estamos falando aqui de santificação. Como que eu posso guardar puro o meu caminho? Observando conforme a palavra, estudando a palavra, lendo a palavra. Não adianta nada você falar assim: a partir de hoje eu não falo mais isso, a partir de hoje eu não ergo mais minha voz, a partir de hoje eu não olho mais para aquilo que eu não devia estar olhando, a partir de hoje eu não faço mais aquilo que eu não devia estar fazendo. Isso não adianta. Isso, você não tem força para vencer. Mas quando você começa a fortalecer a sua mente na palavra de Deus, você começa a observar a palavra de Deus e a colocar ela dentro da sua mente, então isso vai dar força a você para vencer a tentação e para você pensar em coisas diferentes. Um outro verso relacionado com esse mesmo pensamento é o verso 133. É muito raro que a gente fala, né? Irmãos, abra a Bíblia aí, capítulo tal, verso 133. Não tem, é só aqui mesmo no capítulo 119. Então vamos lá, até estou perdido aqui, não estou achando. Está aqui, verso 133 diz: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade. Claro, se eu quero que a iniquidade não me domine, os meus pés precisam estar firmados na palavra. Então, não me dominará iniquidade alguma, né? Lembra que Jesus disse em João 17, santifica-os na tua palavra, né? A tua palavra é a verdade, santifica-os na tua palavra. Você quer ser santificado? Não existe santificação fora da palavra de Deus. Eu preciso estar estudando a palavra de Deus. Mas que mais que a palavra de Deus é para nós? O propósito dela, livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Vamos lá para o livro de Hebreus, está lá para o final do Velho Testamento, depois de Timóteo. Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Eu quero falar um pouquinho sobre esse verso aqui. Por que esse verso é importante? Você sabe porque tem um tipo de mentira que é a pior mentira que existe. Existe um tipo de engano que é o pior tipo de engano que existe, que é a mentira, e o engano é a mentira que a gente conta para a gente mesmo. Ninguém escapa da mentira que conta para si próprio. Você pode escapar de uma mentira que outros contam para você. Você olha e diz: não, a mim você não engana. Mas quando você começa a contar mentiras para você, você não tem como escapar. Você vai acreditar nas mentiras que você conta para você. E uma das mentiras que a gente conta para nós está relacionada com quem nós somos. Nós temos a tendência de nos ver melhores do que nós na verdade somos e do que os outros nos enxergam. Mas quando eu começo a estudar a palavra de Deus com honestidade
E eu, antes de abrir a Bíblia, eu oro a Deus e digo: meu Deus, agora envia teu Espírito Santo, envia os teus anjos. Eu não quero ler apenas o que me agrada, eu quero que o Senhor me fale. Então Deus vai ser honesto comigo, e Deus vai me dizer quem eu sou. Ele vai penetrar lá no fundo. E é por essa razão que algumas pessoas não querem ler a Bíblia, porque elas querem viver numa ilusão o tempo todo. Você já viu que tem gente que evita o silêncio, por exemplo? Tem gente que acorda e tem que ter som. Sabe por quê? Porque o silêncio assusta. Porque é no silêncio que você é confrontado com você mesmo. É no silêncio que você pensa nas realidades últimas da vida. Então tem gente que tem que entrar no carro e tem que ligar o som. Tem gente que acorda de manhã, ele está assistindo, ele tem que ter um som, ele tem que ter uma coisa, porque distrai e traz conforto. Mas não é um conforto para a vida eterna, é um conforto para a perdição. E permita-se ficar no silêncio com Deus. Permita-se estudar a palavra de Deus no silêncio. E permita que o Espírito Santo fale para você coisas verdadeiras e reais. E revele o seu coração. O que está no seu coração? Às vezes a gente pode inclusive estar fazendo coisas boas com motivações erradas. E o Espírito Santo vai nos revelar. Que mais que a palavra de Deus nos faz? Nos ajuda. De que maneira mais ela nos ajuda? Salmo 119 ainda, agora o mais famoso, o verso mais famoso do Salmo 119, qual é? Fala aí para mim. As crianças aí que estão aí em casa, qual é o verso mais famoso do Salmo 105? Juvenis. Salmo, já respondi. Que Salmo 105? Salmo 119, verso 105. Essa foi fácil. Eu dei de bandeja a resposta para você aí. Salmo 119, verso 105 é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Do que Davi está falando aqui? Do que Deus está falando aqui? Porque quando Davi já morreu, ele era profeta, ele recebeu revelações de Deus, então isso aqui é Deus que está falando, não é mais Davi. É Deus. O que Deus está dizendo aqui? Que esse livro é lâmpada, esse mundo é muito escuro. Eu não sei o que vai acontecer. Nós estamos, para quem está escutando essa mensagem depois, nós estamos agora, mais ou menos aqui nos Estados Unidos, no pico, chegando perto do pico dessa crise do coronavírus. Nós não temos ideia o que vai acontecer depois disso. As Nações Unidas emitiu uma nota essa semana dizendo que eles estão esperando que as pessoas que vão morrer por causa da crise econômica gerada pelo coronavírus, serão muito mais, o número de pessoas será muito maior, os que vão morrer por causa da crise econômica e pela fome gerada pelo coronavírus, do que aquelas que estão morrendo por causa do coronavírus propriamente dito. Então nós não sabemos o que vai acontecer. Eu mesmo tenho pensado que eu não sei o que vai acontecer com a igreja, com o ministério, com os pastores, com as nossas instituições, porque essa crise promete ser muito violenta, talvez uma das mais violentas que o mundo já experimentou. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu só sei de uma coisa: eu não preciso saber, eu não preciso conhecer o futuro. Eu sirvo a um Deus que conhece o futuro, eu sirvo a um Deus que conhece todas as coisas, e Ele está me dizendo que a lâmpada para os meus pés não é a CNN, a lâmpada para os meus pés não é a Globo, a lâmpada para os meus pés não são os comentaristas políticos e econômicos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho, para eu saber onde eu vou pisar, para eu saber como me relaciono com meus filhos, para eu saber como cuidar da minha saúde. Eu preciso ler, voltar, pesquisar a voz profética. Crede nos seus profetas, estareis seguros. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, melhor dizendo. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Você quer prosperar mesmo em tempo de crise? Mesmo em tempo de vírus, você precisa ler a voz profética, pesquisar a voz profética, incluindo a Bíblia e o Espírito de Profecia, os Espíritos de Ellen White, que nós cremos que também foram dados por revelação. Outra coisa muito importante que nos é proporcionada pela Bíblia, Salmo 119, agora verso 98. Agora nós vamos ler vários versos dentro desse item. Olha, verso 98 diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles, os teus mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Davi está dizendo: meu Deus, eu sou mais sábio que os meus inimigos. Não é tão assim inteligente. É porque os teus mandamentos eu tenho sempre comigo, eu guardo isso comigo na minha cabeça.
A voz profética. Meu pai falava, um dia meu pai me disse, meu filho, você não é o pastor mais inteligente da sua associação. E ele não me falou uma grande novidade, que eu já seriamente desconfiava disso. Né? Eu tinha tantos colegas tão inteligentes, tão brilhantes, e eu tão fraquinho da cabeça, e eu pensava assim, como é que eu vou poder ter um ministério que vá ser eficiente? Eu várias vezes pensei em abandonar o ministério, várias vezes pensei em associação entregar minha credencial, e muito frustrado, uma autoestima muito baixa. E meu pai me disse, meu pai foi verdadeiro, eu agradeço meu pai por ter me dito isso. Ele disse, meu filho, você não é o pastor mais inteligente da sua associação. Tem pessoas mais brilhantes que você, você também não é o mais burro, você está ali no meio. Ou seja, ele estava dizendo que era medíocre, né? No meio, que está no meio é medíocre. Ele disse, você quer, e eu acho que ele ainda foi generoso, né? Dizendo que eu estava no meio, eu acho que ele ainda foi generoso comigo. Ele disse, você quer prosperar? Você quer prosperar em qualquer coisa que você faça na vida? Então ele citou para mim, segundo Crônicas 20:20, ele disse, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Ele disse, não importa o que você esteja fazendo na vida, seja tentando educar filhos, tentando melhorar o seu casamento, tentando cuidar da sua saúde, que é algo muito importante nessa época que nós estamos vivendo agora, ter o nosso sistema imunológico preparado para enfrentar os desafios, que ele vai estar sendo desafiado, ou já está sendo desafiado, né? Ou no seu trabalho ministerial, ou qualquer área da vida, consulte a voz profética, vá consultar o que diz o profeta, vá consultar o que diz Deus através dos seus profetas, e se você crer, e se você praticar, você vai estar protegido, você vai prosperar. E é isso aqui que Davi está dizendo. Outro verso em que Davi diz mais ou menos a mesma coisa, verso 104, na minha Bíblia está um pouco mais abaixo. Por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento, por isso detesto o caminho da falsidade. Ou seja, eu não sou o recheio do biscoito, eu não sou o recheio do babalu. Eu não sou aquela pessoa, né? Não, eu não sou o cara, não. Mas eu posso conseguir entendimento através dos teus preceitos. Oh, meu Deus maravilhoso, que mesmo pessoas fraquinhas como eu podem conseguir. E aí de novo o verso 65, é a lâmpada para os meus pés, logo depois do 104 até o 105. Agora o verso 130. Veja lá o que diz o verso 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Ah, que Deus maravilhoso! Eu posso ser uma pessoa simples de cabeça, e eu sou uma pessoa simples. A minha cabeça, eu não sou uma pessoa muito erudita, muito rebuscada, uma mente rebuscada. Eu vejo pessoas com uma mente tão privilegiada, a minha mente está longe de estar perto dessas coisas. Mas eu tenho o privilégio de ter uma mente esclarecida, sobrenaturalmente, através do estudo da Palavra de Deus. Quanto mais eu estudo a Palavra de Deus, mais a minha mente é esclarecida. Lembre-se que Provérbios capítulo 1, verso 7 diz assim, o temor do Senhor é o... Fala aí. Isso. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Princípio no sentido de base, de fundamento. É o fundamento da sabedoria. Você quer ter sabedoria? A base para isso é o temor do Senhor. Agora, o que é temor do Senhor? É guardar os seus mandamentos. Não dá para fazer estudo sobre o que é temor do Senhor, mas vou resumir para você. Temor do Senhor é guardar os seus mandamentos, é tremer ante a sua palavra, como nós vimos lá em Isaías 66. O que mais a palavra de Deus nos faz? Verso 92, além de nos dar sabedoria, verso 92, o que mais a palavra de Deus nos faz? Olha só, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. A palavra de Deus me dá proteção. Nós estamos com medo de perecer, não só de angústia, mas de vírus. Tem muita gente que está com medo de perecer. Você quer ter segurança? Não estou dizendo que eu não vou perecer, eu posso perecer. Semana passada eu li a história de um camarada que no sábado estava bem brincando com a família, domingo sentiu os primeiros sintomas, na quarta-feira estavam enterrando o fulano. Eu não sei o que vai acontecer comigo hoje, amanhã, mas isso não importa, porque a minha âncora não pode estar aqui nessa terra, ela precisa estar jogada para lá.
Então, pode ser que no próximo sábado você vai dizer, onde está o pastor Marcos? Ah, se foi, ele também era tão magro assim, né? Mas é assim. Mas o que Davi está dizendo aqui é que não fosse ter sido o meu prazer a tua palavra, já muito teria perecido na angústia. Ele está falando aqui mais de sofrimento mental, emocional, que está cometendo muitos de nós que estamos confinados, alguns de nós em espaços muito pequenos, com todo mundo ali, é como se fosse um Big Brother cristão, mas a coisa, né, muito porco e espinho morando junto, a coisa fica complicada. Então, qual é o segredo para a gente poder enfrentar situações como essa? É ter o prazer na lei de Deus. Essa palavrinha prazer que complica todo esse verso. Como que eu faço para ter prazer? Davi orou lá no Salmo 40, Salmo 51. Ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito. Cria em mim um coração diferente. No Salmo 40, agora sim, ele diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, porque a tua lei está escrita no meu coração. Ou seja, quando Deus cria em mim um coração novo, um espírito novo, e renova em mim uma coisa diferente, eu passo a ter prazer no estudo da palavra de Deus, não porque esse prazer é natural, não, isso é um milagre de Deus. Você gostar de ler a Bíblia é um milagre de Deus, é um milagre que acontece cada dia. Você não tem como ter prazer na leitura da Bíblia, porque pecadores não gostam de coisas santas, pecador não quer ir para o céu, eu não quero ir para o céu, por isso não tenho prazer na Bíblia, por isso eu preciso de um milagre realizado por Deus no meu caráter, na minha mente, para que eu possa ter prazer na lei de Deus. Verso 155, verso 155 diz assim, a salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Ai, 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 por que a salvação está longe dos ímpios? Porque os ímpios não estão preocupados com os decretos de Deus, não estão preocupados em seguir a vontade de Deus. E tem gente na igreja que não está preocupada em seguir a Deus. Alguns não leem a Bíblia. Tem gente na igreja que não estuda a lição de sabatina. Tem gente na igreja que não lê a Bíblia. Se eu estou na igreja e não leio a Bíblia, eu sigo a igreja, mas não sigo a Deus. Para você seguir a Deus, você tem que seguir a Deus da Bíblia. É muito arriscado seguir a igreja. Deus não nos chama para seguir a igreja, Deus nos chama para seguir a Ele. Não estou dizendo que não deve vir à igreja, a gente deve vir à igreja, porque a Bíblia diz que a gente deve vir à igreja. E a igreja é uma parte importante da nossa experiência cristã. Mas siga Deus. Proteção, esse verso 155 está dizendo que quando eu procuro os meus decretos, né, a salvação está perto. Essa é uma maneira inversa de entender esse salmo. Quando eu procuro os decretos de Deus, a salvação está perto, a solução está perto. E por fim, mais um propósito da palavra de Deus, tem vários, mas esses que nós estamos vendo hoje é Apocalipse capítulo 1, verso 1, onde diz assim, revelação de Jesus Cristo. Agora eu quero me deter um pouquinho nesse aspecto aqui, porque quando diz revelação de Jesus Cristo, esse livro Jesus chama de a minha palavra. E eu quero dizer para você que é impossível você ter uma experiência genuína com Cristo independente da sua palavra. Porque Cristo e sua palavra são uma e a mesma coisa. Se você quer conhecer a Cristo, não é possível conhecer a Cristo independente da sua palavra. Eu preciso da sua palavra. Agora, como então ser influenciado por essa palavra? Verso 18, Salmo 119, verso 18. Vamos lá, Salmo 119, verso 18. Verso 18 diz assim, Davi ora, né? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu preciso ver a lei de Deus não como uma regra que vai avaliar quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Isso é uma maneira muito infantil e imatura de compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus é um presente que Deus me concede para me ajudar a viver melhor nessa terra. Pela fé, quando eu confio que Ele é bom. Então eu preciso obedecer pela fé, não obedecer pelas obras. Como é que eu obedeço pela fé? Eu obedeço pelas obras quando eu vou guardar a lei para ir para o céu.
Mas como é que eu obedeço pela fé? É quando eu obedeço a lei de Deus, porque é vantajoso para mim, porque eu sei que Deus é bom para mim, porque eu sei que Deus quer o meu bem, porque eu sei que Deus quer que eu viva melhor, que eu tenha melhor saúde, que eu me relacione melhor com a minha esposa, que eu me relacione melhor com os meus filhos. Então eu vou pesquisar, porque eu não sou tonto nem nada. Eu quero pesquisar porque eu quero aprender, porque minha vida vai ser melhor aqui na terra. É por isso que eu vou estudar a palavra de Deus. Verso 24 agora. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Meu Deus, me dá prazer nisso. Quando eu entendo que o Senhor quer me ajudar, que o Senhor quer me beneficiar, então me dá prazer em estudar a Bíblia. Prazer que eu não tenho, não é natural para mim ter esse prazer. Outro verso é o 77, diz assim: baixe sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Olha, eu não tenho prazer naturalmente, eu preciso de um poder sobrenatural me dando esse prazer. Verso 92 diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Nós lemos isso antes. Então, é muito importante que eu não apenas obedeça a lei de Deus, mas que eu tenha prazer na lei de Deus e nela medite de dia e de noite. Lembra desse outro texto da palavra de Deus, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem o seu prazer na sua lei, nela medita de dia e de noite. Lá, Salmo 123, 124, se não me engano, né? Ou melhor, Salmo 1. Outra coisa que eu preciso fazer se encontra no verso 63. Verso 63 diz assim: companheiro sou dos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu preciso escolher minhas companhias. Eu preciso escolher as influências que me cercam e que vão exercer força, poder sobre mim. O meu cérebro foi criado de tal maneira que ele não pode resistir a informações repetidas. Por isso, os professores sabem disso e repetem a informação para que a gente aprenda. Então, como eu sei que o meu cérebro não consegue resistir a informações repetidas, elas vão entrar de uma maneira ou de outra. Eu preciso escolher cuidadosamente que tipo de informações vão entrar no meu cérebro. E eu preciso selecionar, por exemplo, o meu entretenimento. Eu preciso selecionar os canais da minha TV que os meus filhos vão poder assistir, se vão poder assistir. Nós tivemos muito medo disso e não tivemos canais e nem TV por 17 anos na nossa casa. E ninguém morreu por causa disso, nossos filhos não morreram também. A gente aprendeu a se divertir com outras coisas. A gente não precisa disso. E a gente precisa aprender a escolher as companhias que a gente vai ter também. Porque influências conflituantes com a palavra de Deus vão me afastar da palavra de Deus e vão anular a força da palavra de Deus sobre a minha vida. E é por isso que ele diz uma outra coisa muito interessante no verso 113. Olha lá o que ele diz no verso 113. Ele diz assim: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Olha só. O que é duplicidade? É eu ter duas vidas, duas caras, dois corações. Tem um coração que quer a lei de Deus, mas tem outro coração que está buscando as coisas do mundo. Tem um coração que estuda a Bíblia, outro coração que vê novela, né? Um coração que estuda a lição de escola sabatina, outro coração que fica viciado em seriado. Não tem como você progredir na vida espiritual, porque o seu cérebro não está. Isso é fanatismo. Eu sei que tudo está errado, eu sei que as pessoas estão tendo sexo no casamento, eu sei que elas estão usando coisas que não são apropriadas para a saúde, eu sei que elas estão matando, roubando, fazendo uma série, mas eu sei que está errado. Seu cérebro não consegue resistir à repetição. Satanás sabe disso. E ele coloca coisas interessantes, atraentes, informações, enredos muito interessantes, alguns até históricos, e você vai assistir essas coisas, vai olhar essas coisas, e aí a sua mente vai estar sendo contaminada. Davi diz: eu aborreço a duplicidade. E no Salmo 101 ele diz: na minha casa não vai entrar nenhuma dessas coisas. Leia lá no Salmo 101, que coisa interessante. E não, eu quero que a minha mente esteja só ligada naquilo que é bom. Eu não vou ficar avaliando informações que não são boas, ficar entrando nesses sites aí que ficam
criticando a liderança da igreja, essas coisas. Não quero me contaminar com essas coisas. Não vou entrar nessas coisas. Eu quero ter um foco na minha vida eterna, eu quero ir para o céu, eu quero Jesus. Essas coisas que eu quero. E eu quero levar minha família nisso. Eu quero que minha família esteja. Então, eu quero me desfazer de toda duplicidade. Aqui tem uma coisa, todos nós temos algum tipo de duplicidade porque nós somos pecadores. Mas como não ser enredado pela nossa duplicidade natural? Confessá-la a Deus. Toda manhã você precisa confessar. E toda hora que você percebe, confessa. Você está andando na rua, olhou para onde não devia. Senhor Deus, me ajuda, me ajuda. Você tem um pensamento que não está apropriado. Senhor Deus, me ajuda. Você está com a intenção de fazer uma coisa que não devia fazer. Meu Deus. Dessa maneira você não vai estar abrigando duplicidade. Você é uma pessoa só. Eu quero ir para o céu. E eu quero abrir meu coração para Deus. Eu não quero deixar nada escondido lá que Deus não possa ver. Como se ele não pudesse? Mas a gente está tentando esconder coisas de Deus igual Adão e Eva, né? Infantilmente atrás da árvore, achando que Deus não ia ver. E Deus, com misericórdia, saiu pelo jardim caminhando assim, como quem não sabia, dizendo: Adão e Eva, onde vocês estão? E eles lá quietinho, Deus, Adão, onde vocês estão? E às vezes a gente tenta fazer isso também, né? Então, outra coisa que eu preciso fazer para que a palavra de Deus me ensine minha vida, está no verso 11. Verso 11 diz assim: guarda no teu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Pronto. Como é que você guarda as palavras no coração? Como é que você guarda as palavras de Deus no coração? Decorando, meu irmão. É decorar. Eu lembro do meu pai caminhando no corredor de casa com um pedacinho de papel e com versos da Bíblia escritos. Irmão, agora você não precisa ter pedacinho de papel. É só você pegar o seu aparelho, o seu celular. Tem um bom aplicativo da Bíblia, eu tenho aqui, até a noite. À noite eu acordo e eu já fiz um compromisso comigo mesmo. Porque eu quero acordar, você sabe, eu quero acordar, eu não quero ler a Bíblia. Você sabe o que eu quero fazer? Eu quero olhar Facebook, eu quero olhar notícia, eu quero olhar G1, eu quero olhar, sei lá o que for, você pode inventar aí, né? Olhar o meu WhatsApp, essas coisas que eu quero olhar. Não vou olhar, porque eu quero, Jesus diz lá em Mateus 6,33, buscai, pois, fala aí, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Como que eu busco o reino de Deus? Primeiro, lendo a sua palavra. Por quê? Essa palavra entrando aqui na minha cabeça, ela vai mudar, ela vai transformar os meus processos mentais em processos cerebrais. Então eu quero ter isso, eu preciso memorizar. Eu já há alguns anos estou tentando memorizar trechos da palavra de Deus. Eu estou no desafio para memorizar um livro da Bíblia. E já comecei esse desafio há 9 anos. Fazem 9 anos que eu comecei esse desafio e eu já consegui. Eu não tenho memória muito boa. Eu já consegui memorizar 8 capítulos. Agora, eu não estou memorizando isso para ganhar campeonato em programa JA. Não é por isso que eu estou memorizando. E nem as pessoas falam: nossa, que bonito, hein? Está decorando a Bíblia. Não vou nunca conseguir decorar a Bíblia. Que Andrews sabia o Novo Testamento de cor. John Andrews, que foi um dos nossos pioneiros, ele sabia o Novo Testamento de cor. E boas partes nas línguas originais. Você já imaginou? Agora eu estou 9 anos para decorar 8 capítulos. Quer dizer, você vê, não importa, com a minha cabecinha fraquinha do jeito que é, eu quero pôr a palavra de Deus na minha cabeça. Sabe por quê? Porque eu não sou flor que se cheire. E porque eu sou pecador, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou santo, não sou pecador. E isso aqui é o remédio para pecador, é por isso que eu preciso pôr a palavra de Deus. E para guardar na gaveta, você tem que guardar, ele fala aqui, guarda, só não escreveu a palavra gaveta, né? Porque a gente tem essa gavetinha aqui, né? Mas ele está dizendo, eu guardo, você tem que abrir a gaveta, você tem que pôr a coisa lá dentro e fechar a gaveta, né? Guardo no meu coração. O coração está aqui, você sabia, né? O coração não está aqui. Esse coração aqui está aqui. Então, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu preciso guardar. Como que eu guardo? Memorizando. Como que eu memorizo? Repetindo. Sublinhando, repetindo. Está no trânsito, repetindo. Está no trânsito, repetindo. Está sozinho, fazendo sua caminhada. Já, pastor, eu não vou fazer caminhada. Poxa, vai dar uma perda de tempo fazer caminhada. Tem tanta coisa para fazer. Ei!
Leva o seu celular, abre o seu aplicativo da Bíblia, começa a memorizar a palavra de Deus. Ela vai entrar na sua cabeça, ela vai mudar você vai ser outra pessoa. Você já pensou? Você está contente do jeito que você é? Eu não estou contente do jeito que eu sou, não. Eu quero ser outra pessoa. Eu quero ser aquela pessoa que vai morar com anjos. Eu não sou, mas eu quero ser. Aquela pessoa que vai morar com Jesus. Aquela pessoa que vai passar a mão em cima da cabeça do leão. Eu quero ser essa pessoa. Para ser essa pessoa, eu preciso guardar no meu coração, esse coração aqui de cima, ó. Não é esse coração aqui do meio, não. É esse aqui de cima. Guardar no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Que coisa maravilhosa. Salmo 117, verso 147 agora. Vamos para o verso 147. Ai, o que Davi fazia? Isso aqui é muito importante. A gente está indo para as coisas mais importantes. Salmo 147 diz assim: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiantemente. Ou 148. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas suas palavras. Você acha que Davi não tinha nada que fazer, não? Hein? Você acha que Davi era um vadiozão, preguiçoso, ficava em casa, sou rei? Davi tinha muita coisa que fazer. Quem tem muita coisa que fazer, não pode se dar o luxo de acordar tarde. Não dá para acordar tarde. Se você tem muita coisa para fazer, e você acorda tarde, você não vai estudar a palavra de Deus. E para você estudar a palavra de Deus, algum sacrifício precisa ser feito. E talvez o sacrifício seja o sacrifício de um pedaço do seu travesseiro. Sacrifique, não precisa sacrificar o travesseiro todo, porque é intemperança. Você tem que dormir. Mas talvez você tenha que sacrificar um pedaço do seu travesseiro. E é isso que Davi está dizendo aqui. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Momento de oração. E depois no verso 148. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Então, oração e estudo da Bíblia. Oração e estudo da Bíblia. Que horas? Madrugada. Que horas? Escuro ainda. Antes da sua família acordar. Aí que você tem que ir na presença de Deus. E agora, que época melhor do que a época do vírus. E Deus da sua misericórdia. Deus da sua misericórdia está fazendo um mundo parar para olhar para cima. Um mundo parar para olhar para Ele. E se eu que sou da igreja, em vez de olhar para Ele, fico só olhando para a CNN e para essas outras coisas, para ficar cheio de terror, eu estou perdendo a razão mesma pela qual essas coisas estão acontecendo. Uma das razões pelas quais essas coisas estão acontecendo. Outro lugar, verso 97 a 99, versos 97 a 99, Davi diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, o dia todo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho, eu expliquei na minha Bíblia, sempre comigo. Sempre comigo. Olha aqui, ó, que está na minha mão, ó, meu celularzinho aqui. Sempre comigo. Por quê? O que está aqui dentro? Está o aplicativo da minha Bíblia. Está aqui o aplicativo da Bíblia. Sempre comigo. Está sempre comigo. Compreendo mais do que os meus mestres. Verso 99. Porque medito nos teus testemunhos. Então, no texto que nós vimos anteriormente, no Salmo no verso 147 e 148, nós vemos que Davi buscava a Deus formalmente de madrugada. Então nesse momento ele orava, nesse momento ele estudava a palavra de Deus, ele meditava na palavra de Deus. Mas agora aqui nos versos 97 e 98, nós vemos que ele, durante o dia todo, informalmente, ele usava cada oportunidade, cada momento vago, para meditar na palavra de Deus, para entesourar a palavra de Deus no seu coração. E isto tinha influência tremenda na sua vida. Eu quero dizer para você, você pode fazer qualquer coisa, mas a sua relação com a palavra de Deus não será suficiente, a não ser que você estabeleça rotinas. Você estabelece rotinas quando você repete ações. Todos os dias, no mesmo lugar, na mesma hora, do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Todos os dias, escolha a hora. Depois que você sai daquele momento com Deus, você vai para a vida e você, de maneira informal agora, você mantém a sua mente ligada nas coisas de Deus. E cortando contatos com informações que conflitam com a palavra de Deus.
não permitindo que informações que conflitem com a palavra de Deus entrem na sua casa, tenham acesso à mente dos seus filhos. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Não deixe outras coisas ocupar o seu coração. Você tem que cortar as entradas, guardar as entradas da sua alma, porque o seu cérebro não consegue resistir à repetição. Eu quero dizer para você que hoje é o tempo. Hoje é o tempo porque Jesus está voltando. É tempo de nós estarmos preparados. E eu quero encerrar essa mensagem com o verso 165, que nos traz o resultado disto, desse contato com a palavra de Deus e com seus mandamentos e com a sua lei. O verso 165 é o último verso que nós vamos ler hoje. Diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. O Senhor Jesus está nos chamando. O Senhor Jesus talvez tenha dado um tempo extra a você durante esses dias difíceis para o mundo, dias difíceis para nós, mas é um chamado de Deus. Esse tempo é um chamado de Deus, esse período é um chamado de Deus, um chamado para o mundo, um chamado de preparo, um chamado para reconsagração, um chamado para santificação, porque agora é o tempo, hoje é o tempo. De dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres espirituais. Para ser usado é preciso orar com fervor, suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de se apaixonar por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, para ser purificado pelo sangue da cruz, e a esperança então proclamar com poder que ninguém jamais viu. Nós seremos canais para pregar salvação, viveremos na graça para a glória de Deus, e a seara
então surgirá. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Senhor Deus, obrigado pelos chamados que o Senhor nos faz. Obrigado pelo chamado que esta crise nos proporciona a ouvir. Nos dá ouvidos sábios, nos dá um coração sábio, nos dá um coração atento, nos dá um coração convertido, porque hoje é o tempo, não é amanhã. Em nome de Jesus. Amém.